E aí, tudo certinho? Bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nessa playlist você vai acompanhar aulas de trigonometria para concursos de oficial militar. Esse conteúdo faz parte do que eu chamo de projeto escola naval, mas a teoria em si que você vai ver nessa sequência, ela vai servir também para a AFA, para a SpaceX, para a EFON, até mesmo para o IME e para o ITA. Vamos lá. A gente vai começar falando da trigonometria no triângulo retângulo. Bom, algumas coisas são interessantes você já saber de antemão. Eu não tô aqui para ficar te dando o bizu de como decorar quem é o seno, quem é o cosseno, quem é o tangente. Cara, não é sobre isso. Você vai ter que decorar isso realmente, porque você vai usar bastante nas questões em provas de oficial. Então, vou passar por essa ideia, mas sem me preocupar muito. Eu tô mais focado em falar da teoria que você de fato usa numa questão, beleza? Vamos lá. Existem 6 razões trigonométricas que você precisa conhecer. As principais delas são o seno, o cosseno e a tangente. E tem as complementares, que seriam a secante, a cossecante e a cotangente. Tudo bem? Só a título de conhecimento, né? Quem é quem? O seno, a gente vai definir, enquanto razão trigonométrica, como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. A gente tem lá o nosso triângulo retângulo, referenciando ao θ, cateto oposto e hipotenusa. Então, a gente vai ter B sobre A. O cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente vai ser cateto oposto sobre adjacente. Ah, Felipe, o professor fulano me falou de um jeito para decorar quem é quem. Cara, beleza, você vai decorar como você achar melhor. Mas sim, você tem que conhecer essas razões no coraçãozinho de vocês para você não ficar bisonhando em questão de bobeira, tá bem? A secante, ela é o inverso do cosseno. Aqui, uma sugestão para você lembrar disso, tá? Secante não tem o co. Então, na hora de fazer o inverso, você vai colocar o co. A cossecante, você tem o co. Na hora de fazer o inverso, você vai tirar esse co. Ô, Felipe, por que é assim? Gente, discutam isso com os matemáticos antigos que criaram a trigonometria, beleza? Aqui eu não estou interessado em por que é assim, não. O fato é o que é. 1 sobre cosseno, então, é só inverter o cosseno, vai ser A sobre C. Seria a hipotenusa sobre cateto adjacente. Aqui eu escrevi errado, hein? É 1 sobre seno, não é secante não. Calma, respira. A cossecante é 1 sobre seno. Vai ficar A sobre B. Então é hipotenusa sobre cateto oposto. E a cotangente, que é o inverso da tangente, vai ficar C sobre B. É adjacente sobre oposto. Nossa, Felipe, que encheção de saco, eu tenho que saber isso? Cara, tem. Isso aqui é, tipo assim, o básico do básico do básico. A princípio, você nem faz questão ainda de concurso só com essa ideia. A gente precisa de mais informações. Aproveitando que a gente está no círculo, ó, viajei. Aproveitando que a gente está no triângulo retângulo, é que eu fiz uma bola e pensei em círculo. Tem algumas propriedades muito interessantes. Essas propriedades a gente vai chamar de relações fundamentais. Eu vou deixar elas escritas aqui para você, tá? Relações fundamentais. Teoricamente, você decora essas relações também, tá? Teoricamente, você decora. Essas eu vou defender que você não precisa decorar, não. Existem 3 relações fundamentais. Não existe só aquela do seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado não, tá? Ela é uma delas, é uma das relações. Todas elas surgem do mesmo lugar. Eu vou escrever as 3 aqui, depois eu comento sobre de onde que elas surgem. A gente tem também tangente ao quadrado mais 1, igual a secante ao quadrado. E tem também cotangente ao quadrado mais 1, igual a cossecante ao quadrado. Especialmente as duas últimas, elas são bem parecidas, tá? Mas todas elas têm a mesma base argumentativa, beleza? Qual é a mesma base argumentativa? Como assim, Felipe? Cara, eu vou até botar uma demonstração aqui. Coisinha boba, nada demais não. Acredito que no triângulo retângulo todos nós conheçamos o Teorema de Pitágoras, certo? Quando a gente escreve o Teorema de Pitágoras, a gente está escrevendo A ao quadrado igual a B2 mais C2. Eu vou até escrever ao contrário, eu vou deixar o B2 mais C2 na esquerda, pode ser? Eu vou botar soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. 3 possibilidades.
Se você dividir os dois lados por a ao quadrado, vai acontecer uma coisa. Se você dividir por b ao quadrado, vai acontecer outra coisa. E se você dividir por c ao quadrado, vai acontecer uma terceira coisa. Essas coisas que acontecem são as 3 fórmulas que a gente tem aqui em cima. Olha que interessante. Então, na verdade, essas 3 fórmulas de relações fundamentais nada mais é do que o Pitágoras com uma roupagem de trigonometria. Quando eu divido por A2, olha o que aparece. Aparece B sobre A ao quadrado, né? Porque B2 sobre A2, eu posso juntar tudo num quadrado só. Mais C sobre A ao quadrado igual a 1. Quando a gente faz dividido por B2, a gente vai ter 1 mais C sobre B ao quadrado igual a sobre B ao quadrado. E quando a gente divide por C2, a gente vai ter B sobre C quadrado mais 1 igual a sobre C ao quadrado. Só que agora faz a referência de quem são essas razões, esse B sobre A, C sobre A, com o que a gente escreveu aqui do lado esquerdo. É só fazer as referências. Se liga só. B sobre A era o seno. C sobre A era o cosseno. Então, eu estou dizendo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Quando a gente pega 1 mais C sobre B é a cotangente. E A sobre B é a cossecante. Então, a gente está caindo aqui ó, na terceira equação. Por fim, B sobre C é a tangente. A sobre C é a secante. A gente está caindo na segunda equação aqui. Então, essas nossas 3 relações fundamentais nada mais são do que Pitágoras. Tranquilo? É legal tê-las no bolso, tem situações que a gente as usa. Até mesmo em cálculo, o pessoal aí da Escola Naval, da EFON, tem até mesmo questões de cálculo que você usa alguma dessas relações fundamentais. Então, é legal, sim, tê-las no bolso. Mas tem uma paradinha, uma dica, que você consegue fugir dessas relações fundamentais. E aí, por ser uma dica, vai ser dica do Lippe, beleza? Aí, opa, Lippe é com 2 L's, espera aí. Corretor automático. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai criar um triângulo retângulo. Primeiro eu vou criar um exercício, né? Um exemplo. Imagina que eu sei que tem um x, um argumento x, que está entre 0 e 90. Primeiro quadrante, padrão. E eu conheço o cosseno dele, beleza? Eu sei que o cosseno de x vale... vamos colocar, sei lá, 7 sobre 12. Inventei aqui agora. Vai ser feio. Não vai ser bonito, não. Coloquei 7 sobre 12. E aí eu peço para calcular, né, sabendo que o x pertence ao primeiro quadrante, eu peço para calcular a tangente de x. Podia ser qualquer outra razão, beleza? A princípio, se eu tenho cosseno, eu consigo achar a secante. E se eu tenho a secante, eu tenho uma relação fundamental que relaciona diretamente com a tangente. Eu poderia seguir esse caminho, não tem problema nenhum. Mas existe uma ideia alternativa que você nem pensa em fórmula nenhuma. Você só pensa na definição. O que é cosseno, o que é tangente e tal. Cosseno ali não é 7 sobre 12? Eu vou marcar um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é o x. O x aqui, do cosseno. Como o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu vou colocar 7, vou colocar 12. No cateto adjacente e na hipotenusa, respectivamente. Vou chamar o lado oposto de outra letra, sei lá, y. E vou usar Pitágoras. Eu sei que y ao quadrado mais 7 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Então, a nossa conta está dando y ao quadrado mais 49 igual a 144. Então, nosso y ao quadrado vai ser 144 menos 49 vai dar 95. 95 é 5 vezes 19, não é quadrado perfeito, nada disso. O fato é que o y vai ser raiz de 95. Tá, Lippe, mas e daí? Cara, agora que a gente achou que o y é, na verdade, raiz de 95, para esse triângulo em específico, se nesse triângulo eu tenho o cosseno de x, eu vou ter também a tangente de x, o seno de x, a secante, a cossecante, a cotangente, quem eu quiser achar. Tá todo mundo ali nesse triângulo. Então, como eu quero a tangente, é só pegar o cateto oposto, raiz de 95, e dividir pelo cateto adjacente, que é o 7. Essa já é a resposta
primeiro quadrante é só para me garantir que a tangente é positiva mesmo. Mais para frente nessa sequência de aulas, a gente vai ver o que acontece se não fosse primeiro quadrante, se fosse segundo, terceiro, quarto. Nesses cenários, você continua podendo usar essa dica, ela continua valendo, mas você tem que adaptar o sinal. Então você faz como se fosse tudo positivo. No final, você vai botar o sinal correto da tua tangente, da tua secante, da razão que você estiver encontrando. Maneiro? Para poder a gente fechar esse vídeo, eu quero falar também, ainda aproveitando o triângulo retângulo, sobre arcos complementares. Opa, faltou maiúsculo ali. Pronto. Como assim arcos complementares, Felipe? Vamos lá, gente. Lembra, se eu tenho um triângulo retângulo, se eu chamar um dos ângulos agudos de alfa e o outro de beta, aqui eu vou botar o alfa, no outro eu vou botar o beta, é verdade que alfa mais beta é 90 graus. Eu vou escrever π sobre 2 só para manter a notação padrão. Geralmente a gente usa radianos em trigonometria, não tem nenhum problema em escrever 90 graus aqui. Eu vou só botar π sobre 2 para manter em radianos. Sempre que isso acontecer, olha o que está acontecendo aqui no meu triângulo retângulo. O que é oposto para o alfa vira adjacente para o beta. O que era adjacente para o alfa vira oposto para o beta. Se vai ter essa troca, o efeito que isso vai gerar é o seguinte. Isso é uma propriedade muito útil, muito importante. Muitos de vocês às vezes têm dúvidas. Isso vai me dizer que o seno de alfa é o cosseno de beta. Mas não me diz só isso não. Me diz também que o cosseno de alfa é o seno de beta. Eu vou um pouco além. Me diz também que a tangente de alfa é a cotangente de beta. Eu vou guardar só essas três. Daria para falar sobre a secante também, né? A secante de um vira cossecante do outro. Mas aí já é a consequência do seno virar cosseno. Então, o que eu estou dizendo na prática é o seguinte. Se eu escrever, por exemplo, seno de 90 menos x. Seno de 90 menos x, por causa dessa propriedade, ele vira cosseno do x. Seno do complementar é o cosseno do x. Maneiro? Isso sempre vai ser verdade. Independente do valor do x, tá? O x não precisa nem ser agudo, para ser sincero. Mas essas consequências dele não precisar ser agudo e tudo mais, a gente vai ver na sequência, né? Depois, em outro vídeo, em círculos trigonométricos. Show de bola? Para a gente poder fechar esse vídeo com chave de ouro, vou dar só mais uma dica para você. Essa dica já apareceu bastante na AFA, tá? Não é plural, singular que eu quero. Só mais uma dica. E aí a gente segue com outro vídeo falando de círculo trigonométrico. Se eu tenho arcos complementares, ou seja, se alfa mais beta é 90, complementar significa sempre isso. Se fosse suplementar, a soma seria 180, replementar seria 360. Na boa, replementar nem aparece em prova de oficial. No máximo vai aparecer na prova da IAR, na prova da ESA, para tentar montar uma equação de primeiro grau. Mas dificilmente isso acontece numa AFA, num IME, numa escola naval, ok? Geralmente é complementar, no máximo suplementar que aparece. Pois bem, se alfa mais beta é 90 graus, essa propriedade aqui é verdadeira. Tangente alfa vezes tangente beta vai ser igual a 1. E é isso, Felipe. Por quê? Como assim? Ué, gente, olha só. O alfa e o beta não são complementares. Então, eu posso dizer que a tangente do beta nada mais é do que a cotangente do alfa. É o que está escrito aqui em cima. Isso é consequência daquela troca de quem é oposto e quem é adjacente. A hipotenusa continua sendo a mesma. Só que tangente alfa vezes cotangente alfa é tipo um cara vezes o inverso dele, vezes 1 sobre ele. Isso vai dar 1, pô. Então, sempre que você tiver um produto de tangentes de arcos complementares, essa conta sempre vai dar 1. Tudo bem? Tranquilo? Só para eu ter certeza que eu falei tudo que eu gostaria que você soubesse depois desse vídeo, eu vou botar um asteriscozinho aqui embaixo. E aí a gente segue para a próxima. Uma consequência da tangente ser B sobre C é que a gente pode escrever a tangente como seno sobre cosseno.
Da mesma maneira, a gente pode escrever a cotangente como, eu vou botar outro asterisco aqui, cosseno sobre seno. É sempre bom ter essas informações no bolso, só que essas informações, sendo muito sincero para vocês, elas são bastante iniciais, ok? A partir de agora, a gente vai começar a desenvolver uma teoria um pouco mais aprofundada para você conseguir alcançar questões de oficiais. Tudo bem? A gente se encontra no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá na hora de se inscrever, né? Tem muito conteúdo maneiro para aparecer por aqui. Vamos lá!